Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Eduardo voltou aí. Como vão? Tudo bom, pessoal? A gente daqui a pouco vai estar começando a nossa quarta edição do Motocast. Mas fica aberto aí o microfone, caso alguém queira falar alguma coisa, compartilhar alguma coisa antes de começarmos. Se tiver algum Boa noite, conhecido pessoal. aí, fica à vontade para cumprimentar o pessoal. Aí, pessoal, enquanto não começa, que tal cada um dizer aí de onde que está conectado? Interessante mesmo. Eu já vou começar aqui. Daniel, de Montes Claros, Minas Gerais. Pagoto, de Guarulhos, São Paulo. Eduardo de Montes Claros, Eduardo Storino e a minha esposa Elvira, de Montes Claros, Minas Gerais. Opa, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou Pedro Águias de Cristo, de Brasília. Aqui, Alisson Elias, do Motoclube Ouro de Montes Claros também. Boa noite, sou o Cadão, de Mogi das Cruzes, São Paulo. Aí, Cadão, seja bem-vindo. Obrigado, valeu. A gente estava muito ansioso aí de ver você nessa live. Muitas legal, histórias bacanas, né? Ansioso aí para participar aí, vai ser bem legal. Show de bola. Boa noite. Eduardo Brandão, Montes Claros. Então, mais uma vez, bem-vindo a todos. Você que está aí na live do Instagram também nos acompanhando, bem-vindo. A gente já está começando o Motocast, a nossa quarta edição. O Motocast é uma iniciativa pensada exatamente em unir os motociclistas em um momento onde todos esses eventos foram cancelados, né? Infelizmente, tem alguns motoclubes que não estão fazendo mais suas reuniões pessoalmente. Então, para que a gente possa amenizar, né, o mal-estar, assim, um momento onde a gente não venha mais ficar falando sobre coronavírus, um momento onde a gente não venha ficar... Porque hoje jornal, televisão, Instagram, tudo é isso, né? Tudo é calamidade, enfim. Mas nós não é que nós negligenciamos essa situação, mas aqui é um ambiente onde a gente pode falar sobre a nossa paixão. A gente possa falar sobre moto, falar sobre motociclismo, um ambiente onde a gente possa reviver memórias, né? Um ambiente onde a gente possa conhecer novas coisas, né? Cada motocast participa sempre 2 convidados. E a gente sempre tenta trazer convidados diversos, né? Desde mecânicos, né? Convidados aí que têm livros escritos, convidados que são comuns, né? Afinal de contas, todos nós somos comuns. Então, a gente sempre tenta trazer pessoas que tenham conhecimento, têm histórias que possam nos inspirar. E nessa quarta edição do Motocast, a gente tem como convidado o Cadão, né? O Cadão ele vai estar se apresentando mais à frente aí, que é uma pessoa hoje que vive do mototurismo, né? Tem muita experiência em viagem, tem mais de 500 mil quilômetros rodados aí, Europa, Brasil, América do Sul, né? E nós também temos como convidados o casal Storino. O Farles, da família Estradeira, ele fez essa conexão pra gente aí, pra gente estar conhecendo um pouco sobre esse casal, que é o Eduardo e a Elvira, né? Que eles são um casal sexagenários aí, aposentados, que eles, ao aposentar, foram realizar um grande sonho da vida deles, que é viajar por aí sobre 2 rodas, que é poder conhecer o Brasil, conhecer a América do Sul, né? E eles vão estar contando um pouquinho aí sobre o que eles prepararam pra gente, né? E ao final de cada fala de um dos convidados, a gente sempre abre a oportunidade para vocês estarem comentando. Então, você que está aí na nossa live, se você quer bater um papo, entra no link na nossa biografia para poder participar aqui da videoconferência. Então, como que vai funcionar o Motocast? Primeiramente, a gente vai abrir a oportunidade para o Eduardo e a Elvira, né, o casal Storino, para estar trazendo a gente aí um assunto. E após isso, nós vamos abrir para perguntas, comentários. Então, se você quer comentar alguma coisa, se eles falaram algo que você pensou alguma coisa, por favor, compartilhe com a gente.
Para que isso seja feito de forma organizada, eu só peço que vocês possam estar sinalizando no chat que gostaria de falar. Porque assim, aquelas pessoas que queiram falar, possam escrever, eu gostaria de falar e o nome, e aí a gente vai estar passando a palavra para essa pessoa assim que for possível. Né, para que não fique uma pessoa cortando a outra e por aí vai. E da mesma forma vai acontecer após a fala do Cadão. Depois que o Cadão trazer aí para a gente um assunto interessante, a gente também vai abrir uma oportunidade para que vocês, para que nós possamos conversar sobre isso. Se é a primeira vez que você está usando esse aplicativo, antes de começarmos, eu vou falar brevemente como funciona esse aplicativo. Se você está pelo computador, né, na parte inferior, quando você mexe o mouse, você vai encontrar ali as opções de desligar e ligar microfone e câmera. E na parte superior direita, você vai ver uns ícones, né, de uns bonequinhos. Lá você vê os integrantes e do lado você vê o chat. Se você está pelo celular, né, automaticamente você já vê aí os integrantes. E no ícone do lado do celular, dos integrantes, tem a opção de chat. Quando você clica nesse ícone, aparece a opção para você escrever alguma coisa lá. Muito simples, qualquer dúvida vocês possam estar escrevendo aí ou compartilhando. E pessoal, mais uma questão muito simples. Se travar, se porventura tudo travar, né, se o áudio de alguém cortar, por favor, nos sinalize. Porque senão a gente vai estar falando aí e acaba que vocês não estão ouvindo. Então, para que a gente saiba que vocês estão ouvindo direitinho, vai sinalizando. Se travar para alguém, vocês podem estar digitando, vocês podem estar ligando o microfone e falando, ó, tá travado, o áudio não está saindo. E aí, aos poucos, a gente vai se remoldurando aí. Mas, se a sua internet, você sabe que ela não é muito boa, uma dica para que a internet ela venha fluir melhor é você desligar a câmera. Porque assim vai poupar os dados móveis, né? Ou então os dados aí da sua internet. É uma dica caso alguém tenha uma internet que não é muito boa. Aos poucos também a gente vai se adaptando aí. Então, bem-vindo ao Motocast, né? Um encontro online sobre motociclismo. E antes de começarmos, né? Quer dizer, para começarmos, né? Na verdade, eu vou estar convidando o Eduardo e a Elvira. Por favor, Eduardo, ligue seu microfone, né? Esteja aí se apresentando. E a palavra é toda sua. Boa noite, Daniel. Boa noite aos outros participantes. O Cadão está bem. Boa noite, uma boa noite especial por estar hoje também disponibilizando o seu tempo e a sua experiência neste momento com a gente. Nós somos de Montes Claros. Quando começamos a nossa vida motociclística, nós éramos sexagenários. E hoje nós estamos septagenários. E eu gostaria de apresentar, neste momento, a minha grande parceira, que é a minha esposa. Nós nos casamos em 1976, então tem um punhado de anos, né? Então, ela realmente é a pessoa que é a corajosa nesse assunto todo. Não é só pilotar a moto, mas tendo ela nos resguardando, então fica muito melhor. Ela gosta, ela participa, ela me anima e ela também é aquela pessoa que está ali, logo aos meus ouvidos. Olha, tudo bem, tá bom, não está. É um excelente conselheiro. Eu vou apresentar para vocês, Elvira. Boa noite a todos. E como você falou da questão da audição, eu gostaria de saber se você está ouvindo bem, Eduardo. Daniel? Está ouvindo. Ele deu ok. Aqui? Pode continuar. Perfeito. Ótimo. Neste momento agora, Elvira está netando. Nada disso. Nada disso? Estava fazendo ginástica. Está fazendo ginástica. Vocês conhecem o verbo netar? Netar é a voz que fica tomando conta de neto. Então, eu estou netando. Tá? Não, eu estava fazendo ginástica nesse momento. Ok. Quando
há muito tempo atrás, muitos anos atrás, eu tinha um sonho de um dia pegar uma moto e sair por aí. Mesmo depois de casado, eu falava com a minha esposa, olha, eu vou sair, eu vou fazer, eu vou me aposentar, vou me preparar para isso. E quando isso acontecer, se você quiser me acompanhar, tudo bem. Se não, eu vou sozinho. E ela sempre brincava comigo, achava que aquilo ali era conversa fiada, eu simplesmente não dava muita importância. Mas aí, quando eu comprei a moto, eu avisei, essa é a nossa moto. E ela começou, então, a acreditar naquele sonho. E quando duas pessoas sonham juntos, se torna esse sonho realidade. Isso é uma máxima que tem por aí. E nós começamos, nós dois, a nos preparar para isso. A moto comprada, eu já tinha a experiência de motociclismo, mas ela não. Então, nós começamos a fazer pequenas viagens. Todos os domingos a gente ia, como a gente tem muitas cidades aqui próximo, então a gente fazia 50 quilômetros, voltava. No outro final de semana, 100 quilômetros e voltava. E até chegamos à condição de ir a Goiânia. A primeira grande viagem nossa, Goiânia. Quase 900 quilômetros. Tudo bem? Tudo bem. Foi o que ela me respondeu. E aí, nós estávamos prontos para fazer qualquer percurso, rodando 1.000 quilômetros por dia, se fosse o caso. Mas não é essa a nossa intenção. Pois bem, a nossa moto é uma moto Shadow, 20 anos, 21 anos, vai fazer 21 anos de uso agora. Tá? Quando ela fez 15 anos, nós a levamos para conhecer 3 países: Argentina, Uruguai, Chile e passamos por Paraguai. Quando ela fez 18 anos, a maioridade, aí nós resolvemos levá-la para mais países. Aí fomos apresentá-la a Machu Picchu. Aí acrescentamos no roteiro dela o Peru e voltando pela Bolívia. E se não fosse a quarentena que nós estamos vivendo, hoje, né, nós já estaríamos a 200.000 quilômetros rodados nela. Então, muita gente não gosta de falar quilometragem de moto, mas eu gosto. A minha já está com 180.000 rodados, nós dois, única e exclusivamente nós dois, e mais ninguém. Então, depois de vencida nessas pequenas viagens, nós fomos ajustando a moto às nossas necessidades, adequando os medos. E como tem medo, né? Eu tenho um amigo que ele tem uma moto e ele falava assim: Eduardo, eu comprei uma moto, mas eu vou vender porque eu estou morrendo de medo. Você não tem medo, não? Eu falei: tenho. Medo eu tenho. O dia que eu deixar de ter medo, eu morro. Então, vamos assim, adequando a minha velocidade, a velocidade de cruzeiro de 100 a 110 quilômetros, uma velocidade normal, aonde eu eu viajo de forma relaxada. E quando eu viajo, como nós somos aposentados, lá na Argentina tem um termo mais bonito, lá chama jubilado. Eu acho que é melhor do que aposentado. Então, como nós somos aposentados, nós não temos o compromisso de chegar. Temos o nosso planejamento de sair, vamos cumprir essa etapa? Vamos. E essa etapa a gente vai, não necessariamente, terminar naquele dia. Pode ir mais além, pode ir menos, uma coisa assim. Esse planejamento de Eduardo, eu participo, assim, ele me mostra roteiros e tudo mais, né? E na nossa primeira viagem, assim, fora, que foi a mais longa, uma das mais longas,
quando chegou nos caracóis chilenos, que eu vi lá de cima, que eu olhei, eu falei, Eduardo, você não me falou que passava por aqui, que isso era desse jeito. Aí ele simplesmente tirou a máquina fotográfica que estava aqui no pescoço, falou, põe aí no seu pescoço e começa a fotografar. E eu comecei fotografando e, de repente, eu me vi virando para trás, para os lados e fotografando, e aí toda a viagem foi fotografada por mim. E relaxei bastante, me soltei e fiquei à vontade. Daí, então, passam por vários lugares bem mais difíceis e, assim, que dá medo mesmo, mas eu já estava mais acostumada. Já estou. Foram só 2.000 fotos que ela fez na viagem. Pois bem, a gente, eu falei que com 18 anos nós apresentamos em Machu Picchu, agora, de outubro, agora ela vai fazer 21. E aí, nós vamos discutir a nossa relação, como é que vai ficar, né? Mas eu gostaria de falar um pouco, foram 6 meses de planejamento, que nós organizando bagagem. A primeira viagem, 12 viagens, nós tínhamos ido ao Pantanal, tínhamos feito já o Nordeste, nós já tínhamos feito o Centro-Oeste, e o Sul estaria no roteiro agora. Pois bem, depois que a gente fez as revisões, preparou os documentos, seguros, mapas, GPS, internet, bagagem, roupas, tudo isso na grande viagem, né? A caixa de primeiro socorro, cartões de crédito, vacinas, telefone para uso no exterior, estudamos o trajeto e condições de cada trecho que a gente iria passar. Cada abastecimento foi anotado, observado e marcado no mapa. Aqui eu acho que dá para mostrar alguma coisa aqui assim. Então, tem a etapa e o percurso e aonde o abastecimento. Ok. Estudamos o trajeto, as condições de terreno, abastecimento, né? O clima dos países que atravessaríamos, é claro. A belezas naturais, as atrações que presenciaríamos. Tudo isso, tudo que a América do Sul possui. O Parque Nacional do Aconcagua, em Mendonça. Estava no roteiro também o túnel internacional lá do Cristo Redentor. É um túnel de quase 3.500 metros longo, e mais um bocado de coisas nessa viagem. Tá? O Cadão provavelmente deve ter passado nisso. E o máximo dessa viagem, em questões de estrada, seria os caracóis chilenos, que a gente já era um objetivo que a gente tinha que cumprir. Eu tinha que ir lá nos caracóis chilenos, eu tinha que passar. Tá? 2 vezes lá, nós já passamos por lá. Então, a nossa vida é essa. Tá? Depois de 12.000 quilômetros rodados, 27 dias viajando. Quando nós chegamos, a família, que sempre nos apoia, sempre nos recebeu assim, com muita alegria à volta, porque, né, a gente viaja, mas eu tenho uma responsabilidade muito grande, porque se acontecer qualquer acidente conosco, eles vão ficar sem pai e sem mãe, os filhos. Né? Então, a coisa tem que ser bastante tranquila, bastante planejada, com toda a segurança possível. Né? Depois disso tudo, nós tínhamos um outro sonho, que era fazer uma viagem, vamos a Machu Picchu. Machu Picchu, eu tive a oportunidade de chegar próximo, tá? Aqui é a foto de Machu Picchu. Tudo na Shadow 600. Por que a Shadow 600? Uma moto simples. É igual um Titan.
igualzinho, carburada, tá? com as mesmas simplicidades da Titan, mas ela tinha a força e a competência para nos levar em qualquer lugar. Então, por isso que ela foi escolhida. Né? Viajar pela estrada mais movimentada e alta do mundo, tá? Dessa vez era a viagem a Machu Picchu, era 10 mil quilômetros a ser percorrido. Né? Nós tínhamos que passar lá pela carretera interoceânica, né? Vale Sagrado de Machu Picchu, né? E a própria Machu Picchu. Toda a civilização inca, era interessante que a gente conhecesse aquilo tudo. A gente via tantas fotos, tantas coisas, tantas histórias a respeito, e a Elvira falava assim, vamos? E eu falei, você tem coragem? Ela falou, tem. Então, muitas vezes, as pessoas falam assim, você é corajoso, hein? Eu falei, não, quem é corajosa é ela. Eu só toco. É ela que tem coragem. Eu só toco. Pois bem, então nós tínhamos outro objetivo de 10 mil quilômetros a cumprir, em 26 dias também. Não temos dia certo. Nós temos cumpri-los em 26 dias. Nós passamos pelos biomas. Tinha que passar, fazer essa viagem, é interessante. Os biomas, o Cerrado, o Pantanal, Floresta Amazônica, a parte brasileira, a parte peruana e outras regiões desérticas. Nós passaríamos em algumas regiões que a temperatura estava acima de 40 graus e abaixo de outras, abaixo de zero. Né? Então, é uma distância antes que é muito grande, com referência a isso. Eles passariam por planícies, por vales, planaltos, e essas coisas todas. É uma coisa incrível. Quem foi lá vê como a coisa é tão bonito. Tudo aquilo ali é muito bonito. E tem um fato interessante que perto do lago Titicaca, eu falei com o Elvira, olha, aqui tem um ponto de interesse. Porque quando a gente viaja, o planejamento está assim, quais são os pontos de interesse aqui? E a gente vai, a gente visita. Então, lá perto do lago Titicaca, eu falei, eu nunca passei perto de um vulcão, mas eu quero passar, eu quero ver, eu quero tirar fotografia tão famosa de um vulcão. Né? E quando nós estávamos passando onde estava previsto eu ver o vulcão, eu não vi o vulcão. Era um vulcão extinto, mas eu falei, poxa vida, o bicho tem 3.700 metros de altitude e eu não vejo. Né? Mas depois, logo à frente, eu vi, nós estávamos a quase 5.000 metros de altitude. Então eu não tinha que estar olhando para cima para ver o vulcão, eu tinha que estar olhando para baixo. Se eu quisesse ver vulcão. Então, são coisas interessantes que a gente vê por aí. Mas, gente, é isso no mais, é a nossa vida, tá? De motociclística. 180 mil quilômetros, só caímos uma vez, uma vinda do Pantanal. Nós tínhamos próximo, 40 quilômetros daqui de Montes Claros, passando por Pirapora, por ali. Olha na pista, não teve jeito. Olha na pista, quem já passou sabe o que acontece. Né? Então, nós caímos, não tivemos nenhum arranhão, nada. Assim, para falar assim, a Elvira machucou a unha, nada. Nós tivemos uns danos pequenos na moto, né? Uma pedaleira quebrada, uma seta quebrada, arranhado, um espelho retrovisor que fechou. E eu guardo até isso. O espelho retrovisor lá está arranhado, deixa. Isso aí é história, é cicatriz. Tá? E quando nós caímos no asfalto, deslizando pelo asfalto, aí levantando, eu olhei para eu vir a moto na frente, eu no meio e a Elvira atrás. Quando nós paramos, quando eu olhei já preocupado com ela, ela já estava levantando. Graças a Deus, beleza. Aí nós fomos olhar preocupados com a moto, que estava no meio da estrada, então era uma curva, falei, já que pensei, vem alguém lá, pronto.
E daí a pouco vem outro motociclista, no Abros, e ele vem e acontece a mesma coisa para ele, derrapou e nós somos apresentados depois também no chão. Ok. Então, eu penso que a minha história, a nossa história, aliás, se resume. É mais ou menos. É mais ou menos isso aí. Eduardo, muito legal, muito bacana a história. Pessoal, vamos abrir então, quem quiser comentar, quem quiser participar aí, né? Se o Eduardo falou algo que lembrou vocês de alguma questão, se vocês querem tirar alguma dúvida sobre uma dessas viagens que ele fez, fica à vontade para participar. E o Vira também, se quiser comentar alguma coisa aí, fica à vontade. Aí para participar, pessoal, só lembra de ligar o microfone, viu? Lembra de ligar o microfone, se possível for ligar a câmera também para a gente ver. Eu desligo? Não, por enquanto não. Vamos esperar. Eu gostaria de falar alguma coisa assim. Eduardo, quando você estava falando aqui, antes, enquanto o pessoal pensa aí, eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta aqui para vocês. Dessas viagens que vocês já fizeram, né? Já teve alguma coisa assim que fugiu dos planos e você chegou a pensar assim, ou então eu vi e pensou, nossa, não dá para continuar. Ou colocou essa paixão de vocês assim em xeque, né? Eu digo no momento em que vocês viveram aquela experiência. Já essa paixão pelo motociclismo, por rodar, né, por alguma viagem, ela já chegou a ser colocada em xeque assim por alguma situação, por algum imprevisto? Não. Daniel, o negócio é o seguinte, é o que eu disse, a gente trabalha viaja com muita cautela, tá? A gente viaja sozinho, porque a gente viaja de grupos, viagens curtas e tal, tem uns amigos, não deixa a gente é amigo de todo mundo, né? De todos os grupos de motociclistas, a gente tem conhecidos e amigos. Mas quando a gente viaja sozinho, pela nossa disponibilidade, então é difícil achar companheiros, né? É difícil achar companheiros para fazer esse percurso de vários dias e tal, coincidir horários, essas coisas todas. Agora, nós nunca furamos nenhum pneu nessas viagens todas. Nunca tivemos um problema, a moto nunca quebrou, a moto nunca teve problema. Os probleminhas eram simples, coisas simples. Por exemplo, em São Paulo, o relé pisca-pisca estragou, né? Então, trocamos e pronto, continuamos a viagem, né? Nós preocupamos muito com a manutenção da moto. Então, toda viagem longa, são pneus novos, tudo é revisado meticulosamente, tudo é tranquilo, tá? E muita gente, eu vejo muita gente, o Sidão é capaz Sidão Cadão? Ele é capaz de falar, comentar sobre isso. Nós vimos já muitas vezes as pessoas reclamarem que os argentinos trataram mal, que eles trataram mal, e etc, etc. Olha, no nosso caso nunca aconteceu. Nós viajamos só o casal, então acho que eles, olhando a cabeça branca da gente, falam assim, coitadinho desse velhinho, eu tenho que tomar conta desse velhinho, né? Então, todos eles facilitaram aquilo que poderia ser uma dificuldade para a gente, né? Nós erramos um caminho lá em Buenos Aires, e aí o motorista de ônibus, eu perguntei assim, amigo, onde é que eu faço? Como é que eu faço para ir para o hotel assim, assim, assim? Ele falou, olha, amigo, me acompanha, que eu vou passar na porta. Olha bem, quem conhece Buenos Aires sabe que Buenos Aires é uma pequena São Paulo, uma cidade grande. E o sujeito, o motorista, tá, ele nos guiou, atravessou quase a cidade toda para nos deixar na porta do hotel. Era o itinerário dele, entendeu? Essas atenções, essas coisas assim, facilitaram a nossa vida todinha, todos eles. Nunca tivemos problemas com nenhum desses 6 países. Eduardo, Foi perfeito.
tem uma pergunta aqui, na verdade, duas perguntas, né? O Eduardo Júnior, ele pergunta sobre a questão da perda de documentos no Uruguai, né? Se o Eduardo Júnior quiser comentar sobre isso. E o Alexandro, ele está falando o seguinte, são muitas as experiências. Eu gostaria de saber do casal sobre as experiências que já tiveram na seara da solidariedade. Se há algo mais marcante que gostariam de relatar. Se Alex quiser participar aí também com essa pergunta, ele pode ligar seu microfone e participar. Ok. E lá no Uruguai, a caminho da Argentina para o Uruguai, eu carregava, assim, num bolsinho, os documentos da moto, justamente para poder facilitar, para precisar alguém pedisse, eu já tiraria e entregaria. Mas acontece que aquele bolsinho ali tinha também, Elvira colocou, aliás, eu coloquei a máquina de filmar, uma maquininha pequenininha, né, dessa Sony. E, neste momento, que eu falei, Elvira, olha que fotografia, que coisa bonita. Aí ela tirou a máquina. Olha bem, quando ela tirou a máquina, ela estava de luvas, eu de luvas, capote, né? Toda a vestimenta grossa, nós não percebemos que como é que fala, a carteira de identidade, todos os documentos meus e da moto foram embora, junto ali no vento. Não percebemos isso. Tranquilo. Chegamos na fronteira, lá na aduana, no Uruguai, tiramos tudo da moto. Tá? Tiramos tudo da moto. Aí não achamos nada. Aí eu mostrei. Eu tinha aqui a PID, como é que fala? É uma permissão internacional para dirigir. Eu tinha a PID, tá? E tinha os documentos de seguro da moto. No documento, na pólice de seguro, tinha o motor, o chassi, todos os dados da moto, né? E eu falei com você, o pessoal lá da aduana olhou para mim, falou, olha, eu perdi, aconteceu, isso está aqui, mas posso provar que a moto é minha e posso provar que sou habilitado. Aí ele falou, beleza, aceitou aquilo ali, montou e nós fomos embora. Aí, quando nós chegamos no Chuí, aí a Elvira comentou comigo assim, agora, graças a Deus, nossos problemas acabaram. Eu falei, agora que vamos começar, porque a PID, ela não serve no Brasil, ela é internacional. E eu não tinha mais os documentos da moto e a minha carteira de motorista eu tinha perdido. Mas não tem problema, não. Na primeira cidade que nós paramos, ao lado do lago, né? A Lagoa dos Patos, uma cidadezinha legalzinha pra caramba. Aí nós fomos na delegacia e fizemos um termo de, um boletim de ocorrência e perda de documentos. E tranquilo, foi isso lá, o que aconteceu no Uruguai. Bacana. Eduardo, antes de passar a palavra para o Cadão, né, para a gente já romper aí e as perguntas a gente retoma depois, me fala só uma questão aqui. Já aconteceu alguma vez de você ser acolhido por outra pessoa, né, nessa questão de solidariedade, de vocês serem acolhidos por alguém, ou até mesmo de vocês socorrerem outra pessoa em uma das viagens? Fomos acolhidos quando aquele menino passou o galão de gasolina. Tá. Quando a gente estava indo. Isso. Quando nós chegamos em Ituzaingó, lá na Argentina, fica ao lado, próximo ao Rio Paraná, é uma represa grande lá. Nós chegamos lá, não tinha gasolina na cidade. Estava em falta gasolina em vários postos lá da Argentina. Aí nós paramos lá no posto, não tinha, mas fomos informados que alguém tinha comprado 5 litros ou 50 litros e tinha, como é que fala? Estava abastecendo. Estava na casa dele, então, e deu-nos endereço. Aí fomos lá, e chegamos lá e falou, já dividi com 3 brasileiros. Tinha 3 brasileiros dividindo a gasolina, que ele dividiu,
que tinha comprado, mas ele informou, olha, lá na saída, tá, tem uma pessoa também que comprou gasolina, quem sabe ele pode resolver. Aí nós voltamos lá no trevo, na entrada da cidade. Chegando lá, encontramos com um chileno, numa BMW, e ele também, uma BMW, e ele também estava precisando de gasolina. Enquanto a gente estava lá resolvendo a quantidade, passou uma Vestron e passou e voltou. E voltou e falou, tem algum brasileiro aí? Eu levantei a mão e ele falou comigo, como é que está lá para frente? Nós estávamos encontrando, então a gente estava indo e ele estava voltando. A gente já indo e ele voltando. E ele falou, olha, eu falei, é chuva direto. Viajamos debaixo de chuva o dia todo, mas as estradas, beleza, ótimas, excelentes. Está chovendo aqui. Ele falou, ih, para trás também está chovendo. Então, vou fazer o seguinte, eu vou dormir aqui. O que vocês estão fazendo aqui? E eu... Fala logo o que nós estamos fazendo aqui? A gasolina que tinha acabado. Né? Ele falou assim, eu tenho gasolina, um galãozinho aqui de 50 litros, de 5 litros, que vai te ajudar muito. Como ele estava voltando, ele falou assim, eu não vou precisar daqui para frente, eu sei que eu não vou precisar, então vocês estão indo, pode ser que vocês precisem, então eu vou passar essa gasolina para vocês. E passou a gasolina para a gente, e foi que também nos ajudou. E aconteceu, a gente indo para o Peru também, aconteceu do galão de cair e que furou, não foi? O galão de gasolina. Então, uma outra coisa assim que aconteceu, de diferente, extraordinário da viagem. Olha bem, né? É só isso, é o problema. E quando eu fui pagar, nós dormimos no hotel, tomamos vinho, ele no outro dia cedo veio para um lado, eu fui para outra direção. E eu perguntei quanto é que eu te dei, meu amigo, da gasolina. Ele falou assim, você usa o galãozinho e quando você sair da Argentina, você entrega ela cheio para qualquer motociclista. Olha bem, é uma grande lição. Uma grande lição. Nos tornamos muito amigos por causa disso, mas é uma grande lição para ser aprendido. Ele até já veio aqui em casa, veio com a esposa dele visitar a gente depois disso. A gente fez amizade, e então ele veio aqui em Montes Claros nos visitar. Okay. Mais alguma pergunta? Nossa, que bacana. Uma lição de verdade, né? Essa questão de passar essa ideia, né? De carregar um galãozinho, né? E dando um para o outro aí. É muito, muito interessante mesmo. Agora, para a gente romper um pouco, vamos passar a palavra para o Cadão. E, Cadão, por gentileza, se apresente, né? Eduardo, muito obrigado. Elvira, obrigado. Vocês continuem aí com a gente, que depois a gente pode estar retomando alguns assuntos, né? O bate-papo vai acontecendo. Cadão, por gentileza, se apresente, né? Fale um pouquinho sobre você. E, desde já, eu já coloco uma questão, Cadão, para você já pensando aí. A Karen Fonseca fez uma pergunta assim, falando assim, qual a dica de vocês sobre como se preparar para uma viagem longa? Então, essa pergunta era para o Eduardo, mas como a gente precisa romper um pouco, pensa um pouquinho nessa pergunta para a gente fazer. E, Cadão, por gentileza, vamos lá na live também, ao mesmo tempo? Vamos lá, então. Boa noite, Daniel. Boa noite, Eduardo e Elvira. Parabéns aí pelo espírito aventureiro, isso é bom demais. Boa noite para todos, né? Boa noite para todo mundo. Bom, vamos lá. Eu sou o Cado Gomes, sou daqui da cidade de Mogi das Cruzes, São Paulo, e mais conhecido aí por Cadão. Bom, meu envolvimento com o motociclismo começou há 37 anos atrás. Logo que eu fiz 18 anos, já tirei minha carta de moto e comprei minha primeira moto, uma DT 180, e já rodava para todos os lugares que era possível na época, né? E de lá para cá, né? Hoje eu estou aí com 55 anos, de lá para cá eu nunca parei, nunca deixei de andar de moto.
Mas aí chegou, aí depois de muitos anos andando de moto, quando eu já estava aí com meus 44 anos, eu tinha um sonho, eu já tinha rodado muito pelo Brasil, já tinha andado bastante aqui por várias cidades, vários estados, né? E eu tinha um sonho, uma coisa que era muito inquieta dentro de mim, que eu queria viver aí uma aventura maior. Eu tinha aquele sonho de querer andar de moto em outro país, né? Conhecer outras culturas, ter outras aventuras. E eu sempre fui muito apaixonado por turismo. E aí chegou uma época da minha vida, até 2010, eu nunca havia saído do Brasil, de forma alguma, com moto, sem moto, só conhecia o Brasil. E aí eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou agora começar a conhecer aí o mundo e, se possível, de moto. Eu quero conhecer de moto. Eu vou juntar aí as minhas duas paixões, né? O turismo e o motociclismo, né? Então, hoje, por isso que eu falo muito o termo aí, mototurismo. E aí eu me planejei, em 2010 eu consegui, de fato, aí fazer uma primeira viagem para fora. Então, eu fui com a minha esposa, e aí a gente ficou aí durante 17 dias, a gente planejou uma viagem, e a gente foi fazer uma viagem de moto pela Europa. E aí nós ficamos 17 dias andando pela Alemanha, pela Áustria, pela Suíça e pela França, e só por estradas vicinais, né? A gente andou ali muito pela região da Floresta Negra, uma região lindíssima lá da Europa. E foi, assim, uma aventura excepcional. Foi uma coisa, assim, que mexeu muito com a gente voltou de lá muito empolgado. E aí eu falei, meu Deus do céu, por que eu esperei tanto, né, para fazer uma primeira grande aventura dessa de moto, né? Porque foi uma coisa muito forte para mim, como motociclista. Eu estava, de fato, realizando um grande sonho. E aí eu pus o seguinte na minha cabeça, que todos os anos eu ia tentar fazer pelo menos uma viagem para fora, uma viagem legal, uma viagem de longa distância. Só que daí chegou em 2011, eu não consegui viajar por conta do serviço. A minha vida inteira eu trabalhei na área de tecnologia da informação, eu trabalhava numa multinacional, eu era diretor de tecnologia, né? Eu tinha uma equipe muito grande, eu tinha 180 pessoas que trabalhavam comigo, e era uma loucura, né? Multinacional, aquela cobrança grande. Aí, em 2011, eu não consegui viajar para canto nenhum de moto. E aí, quando chegou em 2012, eu peguei e refleti muito, conversei com a minha esposa, e aí tomei uma decisão extremamente radical. Eu decidi que daquele ano em diante, eu ia viver da minha paixão. Então, eu pedi a conta de onde eu trabalhava, né? Muita gente me chamou de louco total, né? Porque eu abri mão de um cargo, eu era diretor numa multinacional, tinha um bom emprego, um ótimo salário, e eu abri mão disso, e aí, a partir de 2012, eu comecei a viver exclusivamente do motociclismo. Então, quando eu saí da empresa, a primeira coisa que eu fiz, logo em seguida, foi fazer uma outra viagem de longa distância, e aí eu fui para o Ushuaia. E na volta do Ushuaia, eu passei e fiz o deserto do Atacama. E aí, de lá para cá, né, de 2012 para cá, eu não parei mais, né? Aí comecei a viajar muito pela América do Sul, rodei o Brasil também, fui daqui de Mogi das Cruzes, São Paulo, até a região norte do Brasil, para ir para o Peru, rodei o Uruguai, Argentina de norte a sul, leste a oeste, Chile também de norte a sul, leste a oeste, Bolívia, Peru. E aí sempre procurando novos desafios, né? Sempre procurando novos lugares, às vezes repetindo o mesmo país, mas buscando pontos turísticos diferentes, né? E aí, essa questão, né? Eu comecei a me apaixonar muito pelo mototurismo de longas distâncias, cada vez querendo, né? Viajar por mais tempo na estrada, mais lugares. Então, aí eu programei, alguns anos atrás, a maioria das viagens que eu fazia aqui pela América do Sul eram viagens de 17 dias, 18 dias, 20 dias. Essa que eu fiz do Ushuaia em 2012 foi uma viagem de 28 dias.
E aí eu programei, eu estava com vontade de voltar de novo para a Europa, né? Depois de vários anos aqui viajando bastante pela América do Sul. Então aí eu programei de novo uma viagem pela Europa, fiquei 24 dias viajando de moto pela Europa. E aí eu fiz a França, né? Voltei para a França, porque eu tinha conhecido pouco, queria conhecer mais a França. Aí conheci a França de norte a sul, de leste a oeste, rodei muito pela França, e também pela Espanha e por Portugal, né? Foi uma viagem muito bacana. Depois que eu voltei, daí eu fiz mais uma viagem pela América do Sul, uma viagem aí de 15 mil quilômetros, foram 34 dias de viagem. Eu saí de Mogi das Cruzes, subi até o Acre, aí fiz Peru, fiz Chile, fiz Bolívia, Argentina, Uruguai, e voltei pelo sul do Brasil, né, fazendo Serras Gaúchas, Serra do Rio do Rastro. Então essa coisa, ela era muito viciante em mim, né? Eu viajava várias vezes por ano e cada vez querendo fazer aí uma aventura mais louca, uma aventura mais maluca, né? E aí a minha mais recente longa, o ano passado, né, outubro e novembro do ano passado, eu parti para uma viagem de 21 mil quilômetros, em 61 dias. Então eu saí daqui de Mogi, eu fui para a região do deserto do Atacama, que eu já havia ido várias vezes, mas eu fui conhecer outros lugares, outros caminhos na região. E aí eu pus na mesma viagem, eu fiz deserto do Atacama, Lagos Andinos, Carretera Austral no Chile e Ushuaia. E o meu grande objetivo dessa viagem, né, porque assim, quando a gente faz uma viagem pela América do Sul, pelo menos para mim, uma das coisas mais assim maravilhosas e emocionantes são as travessias da Cordilheira dos Andes. É uma coisa fantástica, uma experiência incrível. Então, nessa viagem que eu fiz do ano passado, o meu grande desafio era fazer um roteiro que eu ficasse fazendo aí um zigue-zague pela Cordilheira. Então, nessa viagem, eu atravessei a Cordilheira por 8 pontos diferentes. Então, vindo desde o norte do Chile e da Argentina, até chegar no extremo sul da Argentina e do Chile. Então, vim fazendo um zigue-zague por cordilheiras e foi uma aventura incrível, né? Esse ano, a gente está aqui na expectativa, para ter uma ideia, agora, né, era para essa semana, era para eu estar no deserto do Atacama, né, porque daí, quando eu comecei de 2012 para cá, a viver profissionalmente do motociclismo, então eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a levar grupos, né, de pessoas para viajarem pela América do Sul, Brasil, Europa, e também pela experiência que você vai acumulando, você vai aprendendo até muito mais pelos erros do que pelos acertos. Eu me apaixonei por isso, eu comecei então a me especializar em mototurismo de longas distâncias. Então comecei a fazer cursos, palestras sobre isso, faço até hoje, tanto presencial como online, né? Então essa semana era para eu estar voltando com o grupo da Atacama, cancelou, e aqui na expectativa, né, para ver o que vai acontecer no semestre que vem, porque para o segundo semestre eu tenho viagem marcada para o Atacama, para o Ushuaia, para Machu Picchu. E aí, como minha próxima grande aventura aí, que já está planejada, e se Deus quiser, espero que dê certo, em abril do ano que vem, estou partindo aí para a minha maior aventura até então, que vai ser uma viagem de 4 meses, onde eu vou sair daqui de Mogi das Cruzes e vou até o extremo norte do Alasca, em Prudhoe Bay. Então, e depois de lá, eu volto até Miami, nos Estados Unidos. E se até lá eu conseguir tempo, eu volto rodando, mas aí eu precisaria de 6 meses, acho que eu não consigo. Então vai ser uma viagem aí de 35 mil quilômetros, e aí a ideia com essa viagem é que eu feche o ciclo das Américas, né? Do Ushuaia até o Alasca, né? E é isso, né? Então, como essa questão do mototurismo de longas distâncias foi uma coisa assim, que foi um divisor de águas na minha vida, e isso traz, assim, para a gente que é apaixonado, né, pelo motociclismo, traz uma alegria, um estado de espírito, né, aquela questão do viajar de moto. Então, né, que nem, por exemplo, aí com o Eduardo Elvira, a sensação é muito prazerosa, né? Então, que nem, por exemplo, todos os lugares incríveis que eu conheci no mundo até hoje, eu fui de moto.
né? Então, por exemplo, fui conhecer Machu Picchu, que era a minha realização. Eu cheguei lá de moto. Fui conhecer Torres del Paine, em Porto Natal, no Chile. Eu cheguei lá de moto. Quando fui visitar um primeiro vulcão no Chile, o Pucón, o Vila Rica, em Pucón, eu cheguei lá de moto. Quando eu fui conhecer a Torre Eiffel em Paris, tudo bem, eu tive que pegar o avião para atravessar o oceano. Mas lá na Europa eu andei de moto e cheguei lá de moto. Então isso é uma coisa tão gostosa, tão prazerosa, né? Independente do destino. A primeira vez que eu fui na Serra do Rio do Rastro também, eu cheguei lá de moto e fiquei muito feliz. Então, eu tenho me dedicado como motociclista nos últimos 5 anos, principalmente. A minha principal missão, hoje em dia, é apoiar e inspirar outros motociclistas a conhecerem lugares fantásticos ao redor do mundo. E aí, aproveitando aí a pergunta, né, Daniel, que você falou da Karen, e para que tudo isso realmente seja prazeroso, né, para que esse sonho, né, a realização do sonho não vire um grande pesadelo, eu acho que a grande questão, a palavra-chave aí, é planejamento, né? Então, às vezes, as pessoas acham que sair para uma grande aventura de motos, você planeja, você vai tirar, você engessa, você tira o charme da coisa. Mas aí a gente tem que entender o seguinte, uma viagem de longa distância não é como, por exemplo, a gente fazer uma viagem no Brasil, onde a gente está no nosso país, onde a gente não tem detalhes de documentação, de diferenças de cultura, e uma série de questões. Então, é muito arriscado você sair para uma viagem de longa distância, principalmente envolvendo outros países, sem que você faça um planejamento. E aí, o grande barato da história é você transformar o planejamento, que parece uma coisa chata e que não é, numa coisa divertida. Eu, pelo menos, quando eu já começo a planejar uma viagem minha, eu já começo a curtir a viagem nesse momento. Porque você começa a ir pesquisar, conversar com pessoas, ver os lugares que você vai passar, ver as rodovias, ver fotos. Então, para mim, eu já começo a curtir as viagens a partir desse momento. Tá? Então, eu sempre fui um motociclista apaixonado e agora, de 10 anos para cá, um apaixonado por mototurismo aí de longas distâncias. Então, é isso aí, Daniel. Cadão, a Karen fez outra pergunta. Desliga o microfone. Deixa eu achar ele aqui. Só um minutinho. A Karen fez uma pergunta sobre como que funciona o aluguel de motos para viagem na Europa. E depois, o Eduardo, ele perguntou um pouco sobre isso, né? Como que é você fazer uma grande viagem, né, em uma moto que não é sua, né, como no caso da Europa. E o Cláudio aqui, ele falou o seguinte, pergunta para ele se quando vai nesses lugares distantes, ele vai só ou sempre vai em turma, e quantos motociclistas vão, né? Então, responde para a gente um pouco sobre... e também o Humberto falou assim, se tem algum patrocínio. Tá, então vamos recapitular. É o quê? Saber como funciona o aluguel, né? E como é essa sensação de andar em uma moto que não é sua, né? Se você vê muita diferença, assim, de pegar uma moto diferente, né? Talvez uma moto nova, não sei, né? E também, se você vai sozinho ou se você tem o costume de andar com mais pessoas. Liga seu microfone lá. Liga seu microfone. Agora sim. Então vamos lá, deixa eu responder aqui então. Primeiro aí a da Karen. A questão de locação de moto, tanto na Europa como nos Estados Unidos, é muito tranquilo, tá? Tem muitas opções para locação de moto. Então, assim, para quem for querer viajar de moto pela Europa, se o roteiro permitir, o meu conselho é que faça a locação da moto em Portugal, tá? Portugal é um dos países da Europa com o menor custo, né? Se for comparar com Itália, com França, nem se fala, com Alemanha. Então, se o roteiro permitir, além da questão da passagem aérea, né? Brasil, Portugal ser uma ótima opção em termos de preço, você consegue alguns preços legais. Em Portugal, você consegue fazer a locação de moto num custo muito mais interessante do que outros países próximos, tá? Obviamente, se a ideia da viagem de moto na Europa for, de repente, ir lá para os países escandinavos e coisa do tipo, e se sair de Portugal for ficar muito distante, então ele tem que avaliar. Mas, assim,
em linhas gerais, não é complicado você fazer locação de moto. Em termos de documentação, a gente anda pela Europa com a nossa CNH normal, tá? Sem problema nenhum. Então, a gente não tem dificuldade de conseguir locar uma moto lá. O complicado da locação é a questão do preço, tá? No geral, né, na Europa, a gente tem muito mais disponibilidade de motos modelo Big Trail e até scooter do que motos custom. Já nos Estados Unidos é diferente, você tem muito mais opções de moto custom para locação, mas o que pega realmente é o valor da diária. Então, hoje, uma Big Trail aí na Europa, a gente vai pagar aí algo em torno de 90 a 100 euros por dia. Então, é muito caro. Quanto mais dias, você consegue até um desconto, tá? Mas, assim, a dificuldade em alugar é muito tranquilo, tá? Bom, segunda pergunta. Realmente tem esse problema, né? A gente se acostuma com a moto da gente, posição de guidão, tudo, né? E mesmo que nem quando eu vou viajar pela Europa, que eu alugo moto, eu tenho uma GS 1200 da BMW, então quando eu viajo, eu alugo a moto do mesmo modelo e marca. Mas mesmo sendo do mesmo modelo e marca, a gente sente diferença, porque na nossa moto a gente já tem os nossos acessórios, regulagem de guidão, altura de banco. Então, sempre no primeiro dia, no segundo dia, você estranha um pouco. Mas aí depois acaba acostumando rapidamente. No primeiro dia, segundo dia, acaba sendo meio esquisito, tá? Mas também é muito fácil de adaptar. E terceira pergunta. Então, das minhas viagens que eu já fiz ela de todas as formas. Já fiz elas totalmente sozinho, só eu, sem garupa, sem nada. A minha esposa viaja muito comigo também, ela é bastante companheira, né? Assim aí como eu viro aí com o Eduardo, ela viaja bastante comigo, então já fiz muita viagem só eu e ela. E também já fiz muitas viagens em grupos, até porque eu levo grupos também para viajar, então eu sempre vou em pessoas. O pessoal me pergunta o que é melhor, viajar em grupo ou solo? E aí eu digo o seguinte, é uma questão muito particular, né? Viajar em grupo tem uma série de vantagens e viajar em solo também tem uma série de vantagens. Então, viajar em solo, você faz o seu roteiro, você programa as suas paradas, você estabelece a sua velocidade média. Se você quiser mudar algum detalhe do roteiro ao longo do caminho, você muda, porque é só você decidir e pronto. Numa viagem, mais em compensação, você está sozinho, dependendo do roteiro, por exemplo, uma viagem pela Patagônia, sozinho, você tem que planejar muito. A Patagônia é um dos lugares menos habitados do planeta. Então, se você está sozinho, se tem algum problema com a moto, alguma dificuldade, acontece alguma coisa, tem lugares que até você esperar ali passar alguém, passar um carro, alguma coisa. Carretera Austral no Chile é extremamente deserta. Então, essas seriam as vantagens. E no em grupo, você tem a vantagem que você se sente mais seguro, a viagem acaba sendo mais animada no final de tarde, mas a viagem tende a demorar um pouco mais, porque uma tocada em grupo na rodovia, o rendimento da quilometragem média horária é diferente, as paradas nos postos de combustível são diferentes, mas o principal, acho que para mim o pior desafio, ou talvez o maior desafio numa viagem em grupo, é você manter realmente o clima positivo entre todos. Então, eu sempre digo isso, né? É difícil dizer se é melhor viajar em grupo ou solo. Então, é muita característica de cada um. Tem pessoas que realmente gostam de viajar sozinho e dificilmente vão viajar em grupo por mais que possam ter vantagens em viajar em grupo. E vice-versa. O que eu sempre digo, na verdade, é o seguinte, seja sozinho ou seja em grupo, para que a viagem flua muito bem, né, e para que a gente possa aí se antecipar a possíveis dificuldades de uma viagem em grupo ou sozinho, é você se preparar na fase de planejamento da viagem. Tá? Então, se eu vou em grupo, eu sei que vai demorar mais no dia a dia, então eu tenho que ser cuidadoso com a quilometragem total do dia a dia, cuidadoso com as paradas, do grupo que está indo, tem que ver ali, respeitar, né? Todos do grupo, para definir qual que é a velocidade que fica confortável para todo mundo. Se eu estou indo sozinho, eu tenho que ter uma atenção maior nas ferramentas que eu vou levar, porque não tem mais ninguém levando ferramenta junto comigo, é só eu.
tem que ficar antenado com os pontos de abastecimento, procurar não rodar à noite, porque eu vou estar sozinho. Se bem que na América do Sul a gente não tem o mesmo problema de segurança que a gente encontra aqui em lugares no Brasil. O problema de rodar sozinho à noite na América do Sul é questão de algumas regiões, é muitos animais na pista, é buracos, é mais um risco de acidente mesmo. Então, se a gente está sozinho, é bom não correr esse risco, e, na verdade, mesmo em grupo, não é legal andar à noite. Bom, acho que tinha uma outra aí, Daniel. Tem. Cadão, seguinte, vou fazendo a ordem aqui, viu, pessoal? O Humberto, ele perguntou se há algum patrocínio, no caso que você já desse suas viagens em alguma assim, e se tiver, como que foi essa questão? E outra pergunta aqui é sobre a questão das motos que você usou, né? Quais te atenderam melhor? Foi o Alisson Elias que perguntou. E após isso, tem outra pergunta que eu estou muito interessado em saber sua resposta. Mas responde essas duas primeiras aí, antes da gente partir para a próxima. Liga seu microfone. Tá. A seguinte, a segunda pergunta é sobre as motos que você já usou, né? Quais que você já usou assim e quais te atenderam melhor? Caso, quando você não usou, é a mesma que você tem, né? No caso, em alguma viagem. Então, a primeira é sobre o patrocínio, né? Se você já foi patrocinar por alguma e como foi essa questão. E a outra é sobre as motos que você já usou que não era a mesma modelo que a sua. Legal. Bom, então, vamos lá. Sobre patrocínio, assim, ao longo aí desses 10 anos que eu estou dedicado aí com o mototurismo de longa distância, eu sempre viajei por minha conta, e muitas viagens que eu fiz, na verdade, não era patrocínio. Como eu organizava para levar grupos, então eu fechava os grupos e ia como guia, né? Como guia desses grupos aí. De 3 anos para cá, porque como isso começou a se tornar cada vez mais forte, mais profissional aí para mim, então eu comecei a conseguir realmente alguns apoios de algumas empresas, de alguns fornecedores, tá? E basicamente era o quê, né? Era ajuda num par de pneus, em algum equipamento. Então, alguns fornecedores que me cediam o capacete, a roupa para eu testar, um modelo novo de bota. Então, assim, nunca foi um patrocínio no sentido de realmente me dar dinheiro para fazer a viagem. Agora eu estou com um projeto aí, talvez para a minha viagem do Alasca, talvez aconteça alguma coisa nesse sentido. Mas nos últimos 3 anos eu tenho tido aí bastante apoio, né, de patrocínio dessa forma, né, patrocínio de equipamentos e de roupas, né, nesse sentido aí. Deixa eu só ver aqui que eu me desconectou da live aqui. A live acabou. Lá. Então beleza, perfeito. Então vamos focar só aqui. Então, do patrocínio é isso, né? É uma coisa muito difícil de conseguir, né? Não é uma coisa fácil, não, porque assim, eu só estou conseguindo patrocínio de 3 anos para cá, porque por mais que eu contasse uma história legal, que era uma viagem bacana, um roteiro diferente, mas na verdade a empresa ela quer sempre uma contrapartida. Ela quer ver qual que é a sua exposição, então, qual que é a sua presença nas redes sociais, quantos seguidores você tem. Então, quanto mais eles vão vendo que realmente vai ser bom para a marca, então eles vão apostando em você. Então, de 3 anos para cá, eu tenho conseguido, né, cada vez ter uma presença maior. Então, aí a coisa está começando a mudar um pouco o jogo agora, tá? Mas é de 3 anos para cá. Sobre motos, vamos lá, segunda pergunta. Bom, ao longo aí desses 37 anos aí que eu ando de moto, eu já tive várias motos. Sempre eu fiquei entre as motos que a gente pode chamar de big trail, algumas nem tanto big assim, e motos custom, né? Então, eu vou tentar relembrar aqui. Tinha a minha primeira moto, foi uma DT 180. Depois eu tive uma XL 250. Depois tive outra XL 250. Depois eu fiquei meio apertado de grana, vendi a XL 250, tive uma XLinha, aquela Dutti, XL 125. E nessa época era um barato, nessa época o pessoal me chamava, né, me apelidou na época de Maguila, o gorila, por causa do desenho. Para você ter uma ideia, eu tenho 1,97 m,
peso 120 quilos e andava numa XL Dutch. Depois eu comecei a ter CB400, uma moto que eu curti muito. Eu tive acho que umas 4 CB400 em seguida, uma da outra. Tive Teneré 600, viajei muito com ela. Até mandaram, é o urso de Velotrol, é isso mesmo, parecia um urso andando no Velotrol. Tive a Teneré 600. Depois voltei para as Custom, tive Boulevard 800, viajei muito com ela. Estou vendo aqui o Cláudio comentar, XL250 tem cicatriz até hoje. Eu não quebrei o joelho, mas vivia com o joelho roxo por causa dos trancos que ela dava na partida. Então, tive Boulevard 800, tive o Boulevard 1500, e eu sempre curti muito moto custom. Só que daí, quando eu comecei a intensificar as minhas viagens de longa distância, de 2010 para frente, em 2012, eu tive um problema que me surgiu 2 hérnias de disco, L1 e L2. Fiquei ruim 4 meses de cama, e achei até que ia ter dificuldade de dar continuidade no meu projeto de viagem de longa distância. E depois que eu me curei e fiquei legal, eu acabei trocando de modelo de moto, apesar de gostar demais de moto custom, porque na moto custom, né, ainda mais eu que sou grande, a posição ficava ali com as pernas um pouco mais para frente, então todo o peso do corpo na lombar, e a questão da custom ter um curso de suspensão mais curto, então me judiava muito da L1 e da L2. Então, eu mudei para a moto Big Trail, porque a posição para mim é mais confortável, eu fico sentado, consigo apoiar mais o peso do corpo nas pernas, o curso da suspensão é longo, e de 2000 e desde essa data, né, foi na virada de 2011 para 2012, então aí eu praticamente só viajo realmente com moto Big Trail, porque ela me atende. Mas, ó, é importante a gente deixar muito claro o seguinte, muitas pessoas me perguntam isso, né? Cadão, qual é o melhor modelo de moto para fazer viagem de longa distância? E aí a minha resposta é muito curta e direta. O melhor modelo de moto para fazer viagem de longa distância é a moto que você tem na garagem da sua casa, tá? Qualquer moto te leva para qualquer lugar. A grande diferença está, de fato mesmo, na questão do motociclista, tá? Então, tanto isso é verdade, né? Não é uma demagogia aqui que eu estou fazendo, tanto que é verdade que tem pessoas rodando o mundo de scooter, de Pop 100, de tudo que é estilo de moto, ou até mais que isso. Tem pessoas rodando o mundo de bicicleta, tá? Tem pessoas rodando o mundo de mochilão. Então, qualquer moto... Então, por que eu digo isso, tá, pessoal? Não esperem ter a moto ideal para vocês realizarem esse sonho de fazer uma aventura, uma viagem de longa distância, que é muito legal. Eu posso garantir para vocês que isso é um divisor de água na nossa vida como motociclista, viver uma aventura dessa, tá? Então, não esperem ter a moto ideal e também não esperem o momento ideal. O momento ideal também quem faz é a gente, tá? Então, deu a primeira oportunidade, parta aí para a realização do seu sonho, e que é muito legal. Depois até, Daniel, eu quero no final, se você me permitir, deixar aqui o meu contato, né, das minhas redes sociais, porque eu sempre compartilho muito conteúdo, muito material, converso com muitas pessoas, e sempre que eu posso, eu sempre estou auxiliando a galera com dicas de roteiro, de preparação da moto, da bagagem, falando de planejamento aí como um todo. E aí me coloca à disposição da galera aí. Cadão, muito legal. Daniel, você tem que convidar para a live aquele cara da Pop 100. Assim, é o Gentil Pileco, meu, é uma figura, eu conheço ele. Vamos sim. É um cara incrível, vale muito a pena convidar ele. A história dele, essa viagem que ele fez foi muito legal, muito legal. E ele é uma figura, Heroides falou aqui, Daniel, o Cadão não anda mais de custom mais. O pelego ele levou para a BM. Foi mesmo, exatamente. É engraçado que quando eu começava a viajar com os pelegos, eu sempre gostei de usar pelego nas minhas motos, eu acho maravilhoso. E aí as pessoas que viajavam comigo me tiravam uma sarra, porque no primeiro momento parece uma coisa meio cafona, meio brega, né? E aí eu falo tão bem do pelego, e aí algumas pessoas experimentavam,
o que tem de gente que já viajou comigo, que agora usa pelego na moto e não larga mais, porque é muito bom, viu? Pode não ser bonito, mas é muito bom. Cadão, vai finalizar aqui. E o Alex, ele escreveu aqui um comentário e eu gostaria de ler. Alex está na roça, ele falou que a internet lá não está muito bem, então eu vou ler aqui. Né? Tá. Salve, Cadão, as Américas são lindas. A primeira vez que me aventurei foi em 2001, em uma XLona, com zero de planejamento, pouca grana e muita irresponsabilidade. Para minha sorte, mamãe fez 90 e trezena. Fui e voltei em segurança, mas você tem razão. Cada vez mais planejamento é tudo. Em suas andanças, você certamente viu e viveu muita coisa massa. Em suas rotas pelo Andes, qual foi o aventureiro estrangeiro que você encontrou e que estava mais improvisado, né? Mais no improviso? Aí ele acrescenta, aquela situação que você olhou e verbalizou, né? Nossa, esse aí é macho pra caramba. Então, tipo assim, aquele cara que você viu, que figura é essa? O que esse cara tá fazendo, né? Nessa relação de improviso. Tá. Então, vamos lá. Bom, quando eu falo da questão de planejamento, até, pessoal, não é para realmente, acho que isso que é importante, eu gosto muito de bater nessa tecla, né? As pessoas acham que, não, vai engessar. Eu digo, não vai engessar em nada, porque no dia a dia na estrada, quem toma as decisões e se você quiser mudar as coisas, você tem total liberdade. Então, por que eu falo do planejamento? Porque, assim, para a gente fazer uma viagem de longa distância, eu sempre comento isso, né? A gente tem várias coisas que envolvem uma viagem de longa distância, mas quando a gente vai avaliar mesmo, no frigir dos ovos, o que manda, de fato, são duas coisas, dois fatores, tempo e dinheiro. O resto, quando a gente tem tempo disponível e dinheiro também disponível, o resto tudo se ajeita. Então, justamente por tempo e dinheiro ser dois fatores muito escassos, e o tempo até mais escasso, né? O dinheiro é escasso para todos nós, mas ainda o dinheiro você dá um jeito, você vai aqui, se endivida, passa o cartão, acampa pelo caminho. Agora, o tempo não tem jeito. O tempo é igual para todo mundo. Todos, né? Ricos, pobres, negros, brancos, amarelos, não importa. O dia tem 24 horas para todo mundo. Então, justamente para que a gente aproveite melhor esses dois recursos tão escassos que é tempo e dinheiro, é para isso que a gente planeja a viagem, para aproveitar ao máximo esses recursos escassos, tá? Bom, o que eu posso comentar aqui rápido, duas histórias. Quando a gente está na estrada, a gente vivencia muitas histórias malucas. Mas, assim, duas histórias talvez curiosas nesse sentido aqui do Alexandre. Uma do improviso e outra, eu vou dar o outro contraponto, que é a importância quando a gente não vai no improviso até onde a gente pode chegar. Do improviso, eu estava andando estava fazendo a travessia, né, da Cordilheira dos Andes, pelo Passo Rama, né? Tinha saído de Pumamarca, já tinha subido ali a Cuesta de Lipã, que é uma região maravilhosa, e aí quando eu cheguei numa cidadezinha chamada Susques, eu parei ali numa vendinha para tomar uma água, tomar um café, e tinha duas motinhas parado na frente desse lugar. Eram duas motos de 125, cheio de mochila amarrada, cheio de bagagem amarrada, e as motos estavam destruídas. Uma estava com o farol da frente pendurada, a moto estava acabada. Aí, quando eu entrei, tinham duas pessoas que você já olhava nitidamente que tinham traços de europeu, né? Depois, aí conversando, fui saber que eles eram dinamarqueses, de uns 30 anos de idade, bem vestido, e aí eu fui conversar, a motinha era deles. Então, o que eles tinham feito? Eles tinham juntado uma grana, pedido conta do emprego lá na Dinamarca. Europeu gosta muito de fazer esses períodos, essas épocas, períodos sabáticos, né? E vieram para a América do Sul, compraram cada um uma motinha pequenininha e saíram na louca, rodando a América do Sul inteira. E aí eles contaram muita história divertida, mas justamente pelo fato de que eles estavam rodando na louca, e aí eu falei, esses dois caras são dois pirados. Mas, eram duas pessoas jovens, então eles estavam curtindo. E eles comentaram que erraram um monte de caminho, porque não planejaram, entraram em cada lugar, tinham levado não sei quantos tombos. A questão do farol pendurado é porque pegaram um caminho lá que não sabiam que era tão ruim daquele jeito e caíram pra caramba. Mas, assim,
para eles era tudo diversão, porque eles estavam com 1 ano para viajar pela América do Sul. E eles queriam viver essa adrenalina muito forte, né? Então, talvez tenha sido um dos casos aí que eu trombei na estrada. Falei, meu, o cara sai lá da Europa, vem para um outro continente, né, América do Sul, compra uma motinha pequena e sai rodando a América do Sul na louca, no improviso. E numa viagem que eu fiz do ano passado, eu estava parado num posto de gasolina, a minha moto é uma GS 1200 amarela, e aí eu vi uma moto também, uma GS 1200 amarela, e a moto estava com um sidecar, né, aquele carrinho que vai do lado. E eu falei, pô, me chamou a atenção, e eu fui ver a moto. E a moto estava com placa da Alemanha, placa da Europa. Eu falei, nossa, acho que o cara mandou a moto aqui. E aí eu fui ver, era um casal, e acabei até virando amigo dele, falo com eles até hoje, que era o Toshi, né, que era o piloto, e a Heike, que era a esposa dele. Os dois aí na faixa dos seus 58, 60 anos. E a história deles que me marcou muito, eu até tenho, depois para quem quiser procurar lá no YouTube, eu tenho, e no meu canal do Instagram, eu tenho um vídeo mostrando eles. E o que acontece? Essa Heike, ela começou a sofrer de esclerose múltipla. Então, para quem não sabe, essa doença esclerose múltipla, ela vai paralisando todo o sistema nervoso da pessoa. E ela, realmente, ela usava cadeira de roda, ela não andava mais, ela tinha os movimentos do braço muito limitados, praticamente quase nenhum, e vivia numa cadeira de roda. Então, seria uma pessoa que talvez, se ela estivesse na casa dela, em cima de uma cama, né, reclamando da vida, talvez ela até teria todo o direito. Mas aí o que eles fizeram? Resolveram fazer uma viagem de 2 anos pelo mundo de moto. Então, eles tinham viajado a alguns países da Europa, mandaram a moto para os Estados Unidos, tinham rodado os Estados Unidos, subido até o Canadá e Alasca, descido, cruzado a América Central, estavam rodando pela América do Sul, iam chegar até o Ushuaia, iam voltar para o Brasil, subir para os Estados Unidos de novo para despachar a moto. E eles estavam, realmente, uma viagem dessa, né, até pela situação da Heike, eu conversando com o Toshi, foi uma viagem que ele falou que eles ficaram planejando durante quase 4 anos. Porque numa condição dessa, diferentemente dos 2 dinamarqueses, que eram 2 jovens, uma viagem como essa do Toshi, se não fosse bem estruturada e planejada, seria impossível de fazer, até pelas dificuldades motoras da Heike e tudo mais. E foi uma história muito bonita de superação. Aí, na hora de sair, ele preparando ela, ajeitando ela no sidecar, amarrando a cadeira de roda dela. Então, foi uma experiência muito legal. Então, foram os opostos, né? 2 pessoas jovens se aventurando na louca e se divertindo na tanta, e um outro casal com uma condição talvez até complicada pela questão de saúde da Heike, fazendo uma viagem de 2 anos pelo mundo e dando tudo certo. Nossa, que interessante. O Marcelo, ele até falou que gravou, né, um vídeo sobre a história, assim, que tá lá no site do Dayride. Ele parece que vai mandar lá no nosso grupo do WhatsApp o link pro pessoal. Realmente nessa viagem que eu fiz do ano passado, de 2 meses, 20 mil quilômetros, eu já tinha Marcelo, um grande amigo, meu irmão, conheci ele através do Dayride, puta, é uma pessoa fantástica. E aí, durante essa viagem, eu ia mandando vídeos para ele, mandando histórias curiosas, e quando eu me deparei com essa história na estrada, eu falei, Marcelo, caramba, aconteceu uma coisa muito legal aqui, vou te mandar uns vídeos bacanas aí para você pôr no The Riders. E realmente ele publicou no The Riders, muito legal. Bacana. Cadão, pessoal, a gente vai ter que ir para finalizar aqui o nosso encontro. É um papo muito gostoso, dá vontade de continuar, dá vontade de querer ouvir também mais sobre as aventuras do Eduardo e da Elvira, esse casal aí, né, que só tem a nos inspirar, né? Assim, da mesma forma, o Cadão também tem muito que nos inspirar. O Elias tinha feito uma pergunta sobre a questão de algumas viagens longas, mas, Elias, vamos guardar essa pergunta para o nosso próximo encontro, e assim a gente, né, retoma aí essas questões também. E o Alex estava respondendo aqui, porque o pessoal não sabia o que era pelego. O pessoal perguntou o que era pelego e tal. Aí o Alex comentou aqui, você corrige se estiver certo ou errado, né? Pelego é uma manta de lã de carneiro, muito usado no sul do país. Fica entre o lombo e a cela do animal. Serve para você montar com mais conforto.
tapetinho macio, feio, mas... Mesmo, pé de carneiro foi herdado, o pessoal usa para andar a cavalo e foi herdado da montaria a cavalo para a moto. E funciona muito bem. Bacana. Aqui eu já vi umas pessoas usando umas almofadinhas de gel aqui, já, sabe? Tem umas pessoas que eu conheço bem próximas assim, né? Não vou falar que é meu presidente aí, mas ele tá aí, o presidente do motoclube. Ops, quase entreguei que era Humberto, gente. Mas enfim. Pessoal, a gente vai ter que finalizar. Antes de finalizar, eu queria retomar a palavra para o Eduardo e Elvira, para que eles possam despedir, né, de vocês aí, né, falar algumas últimas palavras aí, talvez deixar algum contato, caso alguém queira falar com eles. Daniel, 2 minutinhos, aproveitar a oportunidade que o Cadão está aí ainda. Cadão, meu querido, eu queria saber o seguinte, você tem algum grupo, né, grupo de WhatsApp, algum grupo de planejamento do qual essas novidades de viagens vão acontecendo ao longo do ano, em que essas pessoas elas estão acompanhando esses roteiros e estão fazendo as viagens, enfim, o que eu sugiro, eu vou colocar o link novamente do grupo do Motocast, tá? Aí no chatzinho desse aplicativo. E a galera que tiver interesse, né, caso haja um grupo desse, eu particularmente tenho interesse, eu gostaria que você me enviasse no privado para eu disponibilizar para o pessoal. Tá? Outra coisa que eu também gostaria é que você enviasse suas redes sociais, né, algum site que você tenha em relação aos projetos, né, de viagens. E um outro detalhe, particularmente em relação à viagem para os Estados Unidos, né, eu estou fazendo uma programação para uma viagem dessa. Eu não vou poder te acompanhar, até porque eu não teria 6 meses de disposição. Meu sonho, né? Eu chego lá um dia. Mas, mas enfim, de repente, certamente, quando eu for, eu tenho interesse de alugar uma moto e fazer um roteiro fantástico, um roteiro de pelo menos uns 10 estados, né? Ou de leste a oeste, ou de norte a sul. Isso é uma questão de planejamento, né? Mas isso pode ser possível, né? Vamos esperar o momento oportuno para criar uma viagem dessa, né? Naturalmente eu iria de avião, então eu alugaria moto por lá e seria um grande prazer que nós nos encontrássemos ou lá ou aqui no Brasil nessas viagens, tá? Então legal, manda para mim no privado, eu vou mandar o link do grupo novamente aí no chatzinho do aplicativo, tá? E para a galera que tem interesse, né? Entrar em contato nos seus grupos, né, para que a gente possa se comunicar e aproveitar ao máximo aí essas facilidades. Legal. Mais, eu compartilho te agradeço nas redes sociais, vai ser um prazer. Cadão, maravilha. A gente tinha comentado, após o Eduardo e a Elvira, a gente retoma para você, né, ter esse mesmo momento, tá bom? Que aí você fala sobre essas questões. Vamos lá para o Eduardo e a Elvira antes de passar de volta para o Cadão? A câmera, Eduardo, a câmera, isso, aí sim. Okay. É o casalzão, hein? Ok, no mais, nós gostaríamos, Elvira, chegou de volta. Achei que tinha ficado o livro dela, mas ela voltou, viu? Foi um prazer, Daniel, tá? Com os aí, eu estou vendo aqui as pessoas que participaram, cada um. Foi um prazer estar aqui com vocês. É a nossa vida de motociclismo. Cada um diz uma coisa que é muito interessante sobre moto. É a que você tem, que realmente você precisa para fazer as suas viagens. Então, nós agradecemos a oportunidade e a gente continua nos encontrando aqui pela Montes Claros da vida e às vezes nas redes sociais. Quem quiser assim fazer um contato pelo Facebook, pode anotar Eduardo Estorino, tudo junto,
tá? eduardostolino@hotmail.com. Ok, Elvira? Eu lembrei, Daniel, quando você perguntou sobre solidariedade, pessoas solidárias, a gente, como a gente viaja sozinho, a gente tem a liberdade de parar onde a gente quer e a hora que quiser. Então, a gente para muito, assim, para alongar, para hidratar, para passar protetor, para tirar fotografias. E, às vezes, nessas paradas, coincide de pessoas que são motociclistas e, às vezes, nem está na moto. Pode, às vezes, até de carro, mas só porque é motociclista. Então, para perguntar a gente se há algum problema, se está precisando de alguma coisa. Então, isso já aconteceu várias vezes e acho muito bacana isso. No mais, muito obrigada pela oportunidade de ter participado com vocês. Boa noite. Boa noite. A gente que agradece. Antes de eu agradecer geral aqui, eu vou estar passando para o Cadão. Cadão, por gentileza, né? As últimas palavras aí antes da gente encerrar. E também lembre-se de falar um pouco sobre como faz para a gente acessar aí a questão do mototurismo, né? Se a gente quiser, né, planejar alguma coisa, se está por dentro aí. Só liga seu microfone aí e manda Legal. bala. Vamos lá. Bom, agradecer aí a oportunidade do convite, aí agradecer aí o Águias de Cristo. Aqui em Mogi, eu tenho bastante contato com pessoas do Águias de Cristo aqui da região, e para mim foi um prazer, né, poder participar, e como eu sou aí um motociclista apaixonado, é muito legal, né, esses espaços, assim como o Motocast disponibiliza para a gente, o Marcelo, através do The Riders. Isso é muito legal, porque isso realmente leva informação e inspiração para vários motociclistas. Então, parabéns pela iniciativa. Eduardo e Elvira, parabéns mais uma vez pela história de vocês. É muito legal, acho que vocês devem ter muita história para contar. Eu, quando passar essa pandemia, eu vou dar uma passeada aí em Montes Claros de moto e vou tomar um café com vocês, hein, para a gente conversar mais sobre viagens. Pode aguardar. Bom, para quem quiser aí acompanhar um pouco, ver um pouco aí dessas histórias, eu procuro sempre que possível, eu disponibilizo bastante material, bastante conteúdo. A minha ideia é realmente compartilhar informações, e até para quem quiser acompanhar, saber por onde eu estou rodando, o que eu estou fazendo. Vira e mexe, eu também faço alguns cursos e palestras gratuitos sobre planejamento de moto, para a gente poder fazer a arrecadação de doações, né? É aquele lado que a grande maioria dos motociclistas tem, que é esse lado muito forte da solidariedade, né? Então, para quem quiser ficar por dentro de toda essa agenda e receber todo esse conteúdo, me mandar perguntas, meus principais canais de redes sociais são o YouTube, então youtube.com/Cado Gomes, e o Instagram, instagram.com/Cado Gomes On-Road. Depois eu vou encaminhar aí para vocês direitinho, e aí acho que vocês vão disponibilizar aí no link. Mas é isso, pessoal. Agradeço aí todo mundo. E, como eu sempre digo, né, vamos pegar a estrada, porque é na estrada que as histórias acontecem, é lá que o sonho vira realidade. Obrigado, Cadão, por ter muito aceitado... obrigado. Desculpa, Daniel. Por ter aceitado o nosso Pode convite. falar, fica à vontade. Tá? E eu espero estar, enfim, levando esse convite novamente para você num outro episódio de Motocast, tá? Vai ser um grande prazer ouvir suas histórias. Grande abraço. Tá. Já fica aceito desde já. A hora que quiser programar, pode me convidar, vai ser sempre um prazer. Sempre um prazer. Estou aqui à disposição. Maravilha. Gente, e só um último recado. Segunda-feira, nós vamos ter o nosso motoculto, tá? O motoculto dos Águias de Cristo. Vocês que estão nos ouvindo agora, caso queiram participar, eu vou estar enviando também esse link, ok? Então, nós vamos ter são 2 convidados especiais, seria o pastor Jefferson, de Rondônia, ele faz parte dos Águias de Cristo, de Rondônia, e o segundo convidado seria o fundador dos Águias de Cristo, o Hernani Macedo, tá? Esse motoclube foi criado nos anos 2000, e, enfim, nós somos mais de 6 mil membros no Brasil e estamos em 9 países também. Então, é um grande motoclube, um dos maiores do Brasil.
né? Assim como os bodes do asfalto, né? Do qual você faz parte, né? É um grande motoclube brasileiro, é um dos maiores, inclusive, e tem toda uma tradição, enfim, a gente tem que trazer essas histórias depois, né, dos motoclubes à tona. Então, eu os convido, vai ser segunda-feira próxima, dia 11, às 20 horas. Se vocês não estão no grupo, vou colocar o link também aí no chat, tá bom? Grande abraço e bom final de semana para todos. Vou andar de moto quando puderem. Isso aí. Valeu. Pessoal, então eu gostaria de agradecer a presença de todos. Cadão, um forte abraço. Você aqui em Moca, a gente vai fazer um encontrão aí, quem sabe, né? Igual o pessoal falou aqui, né, de fazer um encontro numa churrascaria aqui na cidade. Elvira e o Eduardo, nossa, fiquei muito feliz por ver vocês aqui participando. Fico muito grato por ter aceitado o convite. Né? Foi muito bom ouvir essas histórias. E você que participou aí, né? Temos aí o Cláudio, né? O Haroldo, o Humberto, The Rides, Marcelo aí, forte parceiro aí, o Alex, né? Pedro Henrique, e dá para citar todo mundo aí, né? Eu vi o de Castro aí também, estava presente, o Alisson, né? Pessoal, o Motocast somos nós, né? Aqui não existe nenhum estrelismo, aqui não existe nada a não ser a moto mesmo, a nossa paixão. E é uma paixão compartilhada. E como o Alex tinha falado lá no início, ele tinha comentado assim, né? Que bom saber que existem outros loucos aqui, né? Como eu. Então somos loucos por moto, somos apaixonados pelo motociclismo e a ideia do Motocast é essa. Um pequeno aviso, semana que vem, sexta-feira, não vai ter o Motocast. Assim como a gente aprimorou por meio desse aplicativo, nós vamos estar passando por uma nova organização, nós vamos estar aprimorando, mas toda sexta a gente vai ter um Motocast, apenas a próxima que não. E aí a gente vai ter novos convidados muito interessantes, com temas, a gente vai fazer uma coisa bem bacana mesmo. E passando a quarentena, quem sabe a gente não faz aí um encontrão, né? Vamos chamar os convidados que puderem, né? Vamos tentar fazer um encontro. Quem sabe um dia a gente pode até planejar uma viagem aí de longa distância, um grupo do Motocast aí, né? Fazendo. Fica aí a sonho da gente, né? Então, obrigado a todos que participaram. Um moto abraço e até a próxima, viu? Eu vou ficando aqui e forte abraço para todos. Se cuidem, pessoal. Fique com Deus. Se alguém quiser comentar algo, fica aí à disposição. Eu vou ter que ficar até o final da sala, fechar. E é isso aí. Oi, boa noite a todos. Opa, de Castro, boa noite. Queria parabenizar cada um aí por compartilhar com a gente sua experiência, um pouco da sua experiência, né? Parabenizar também o casal aí, Storino, a Elvira com o Eduardo. E é isso aí. Boa noite, forte abraço. De Castro, me passa seu contato depois do telefone, moço. Eu tentei te ligar esses dias, não consegui. Beleza. Beleza. Entra lá no grupo, se for possível. Eu vou encaminhar o perfil aqui do Instagram do Carlos lá no nosso grupo. Caso também vocês queiram encontrar ele pelo Instagram, pessoal.